Você está no canal No Radar Vascaíno, eu sou o Edinho RJ. Juntos para mais um vídeo aqui no canal, e eu gostaria de pedir a você, caso seja a sua primeira vez, que assista os vídeos e as lives e gostando, que você comente, compartilhe, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser ajudar o canal, seja membro e faça parte do nosso grupo de WhatsApp. Basta você ir na aba Comunidade e clicar lá no link que você vai direto lá para o nosso grupo. Se você quiser ajudar mais, você tem a opção do Pix no radarvascaíno@gmail.com. No radarvascaíno@gmail.com. O banco é o Banco Inter. Inclusive, você tem aqui o QR Code. Basta você apontar a sua câmera que você também consegue nos ajudar. E aproveita e segue também a gente nas redes sociais, no Instagram, @NoRadarVascaíno, e também no Twitter, @radar_Vascaíno. Bom, vamos fazer um resumo aí dos fatos da semana, os principais fatos da semana que rolaram aí em relação ao Vasco da Gama, começando com segunda-feira. Todo mundo sabe, segunda-feira teve Vasco e Flamengo no Maracanã, e foi aquele fiasco todo, uma vergonha. O Vasco tomou de 4-1, só no primeiro tempo o Flamengo meteu 4-0, e aí a coisa ficou complicada para o nosso lado, né? Na entrevista coletiva, você vai ver aí logo de cara uma foto em que você percebe que tanto o Paulo Brax, olha aqui do lado, tanto o Paulo Brax como o Luiz Melo estavam presentes na coletiva, e aí a coisa foi rolando. Começando com o técnico do Vasco, o Maurício Barbieri, que soltou o seguinte em relação ao qual o sentimento dele em relação à partida. Dá uma olhadinha aí para você relembrar. Sentimento de frustração muito grande. Eu acho que a gente não conseguiu reproduzir aquilo que a gente trabalhou para fazer. Acho que a gente, depois do primeiro gol, oscilou muito, especialmente emocionalmente, e aí foram 30 minutos aí de desencontro, efetivamente, em que o rival conseguiu fazer um placar grande. Depois a gente procurou ajustar as coisas, mas acho que ficou um gap grande pra gente. A gente competiu, mas sem dúvida nenhuma não foi o jogo que nós planejamos e que nós gostaríamos de fazer. Aí, conforme eu avisei, Paulo Brax e Luiz Melo estavam na coletiva. Simplesmente no final, né, depois do Vasco tomar de 4, e mais uma vez, Barbieri apronta. Não interessa se fizeram piadinha, se fizeram gracinha, ali não era momento para rir. Eu vou mostrar para vocês 2 vídeos, um lá da Vasco TV e o outro do OneFootball, em que você percebe o rapaz falando para ele, essa risadinha não vai cair bem, e tirem as suas análises. Olha aí. Quem quer perguntar? Não, terminou. Vai pegar mal esse sorrisinho no final, é Maurício. Aí depois, o Barbieri, que já é reincidente, vai vir aqui pedir desculpa pela atitude. Não, porque falaram uma piadinha, aí eu ri, mas não estava rindo da situação do Vasco. Faça-me um favor, né? Bom, tudo tem uma consequência. E no final do jogo, né? Aliás, no final do primeiro tempo, a torcida do Vasco já começou a sair do Maracanã. Lógico, 4-0 no lombo vai fazer o quê? Só que teve parte de torcedores, não vou nem dizer torcida, parte de torcedores que resolveram protestar em São Januário. Aí a gente faz a seguinte pergunta: vocês acham que os verdadeiros responsáveis pelo estado em que o Vasco se encontra no momento, ou estágio, melhor dizendo, estariam em São Januário nesse horário, 10h30, 11 horas, 11h30 da noite? Mas não, né? Só que resolveram protestar contra o estádio.
e aí fizeram essas cenas aqui que a gente tem que repudiar. Bem, aí na terça-feira, o presidente do clube associativo, o Jorge Salgado, resolveu colocar esse post aqui no Twitter, né? Um post até bonitinho, dizendo: muito ruim o resultado ontem e a nossa posição na tabela, mas nada justifica os atos de vandalismo em São Januário e ameaças à minha pessoa. Com trabalho e resiliência, vamos sair dessa. Olha, seu Jorge Salgado, se o senhor não quer ser cobrado, então o senhor deveria procurar outra situação, né? Aí no Vasco da Gama, ou então ter deixado o Vasco livre do senhor, como ficou desde 97. Porque realmente, para o senhor fazer o que está fazendo, ou fez, ou vem fazendo, é difícil da gente engolir e ver o Vasco da Gama assim. Bom, continuando, na quarta-feira, a torcida organizada resolveu, né, invadir aí o CT. Aliás, eles já tinham até prometido fazer protestos lá na 777, na sede, né, da 777 na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, e foi cancelado por alguns motivos aí, parece que deram ponto facultativo, essa coisa assim, até porque quinta-feira era feriado aqui no Rio, e aí resolveram ficar quietos, não fizeram nada, mas foram para o CT. Aí, amigo, no CT houve aquela cobrança, né? Até está tendo rumores aí que o Paulo Brax não está nada bem com o Luiz Melo e nem ficou muito bem na visão do Barbieri e do Abel Braga, já que expôs o grupo aos torcedores, né? Mas quem foi falar com os torcedores foi o Léo Pelé, ou o Léo, o capitão do time. E aí ele prometeu que o time vai agora jogar de forma mais aguerrida, que o time agora vai buscar os resultados. Por que não fez isso antes? Né? Prometeu, vai ter que cumprir. Porque se o Vasco jogar amanhã e tomar outra sapatada, vai sobrar para o Léo. A torcida até, né, nas entrelinhas, avisou. Acompanha aí o vídeo do Léo Pelé. Tem salário atrasado aqui. Não tem salário atrasado. Onde está o problema, cara? É força de vontade? E nem força de vontade. Deixa eu falar. Esse grupo aqui, e eu vou ser responsável disso, junto com outros líderes aqui. Junto com o Teixeira, Jair, qualquer um aqui. A gente vai se cobrar, a gente vai começar dando resultado aqui. Eu vou querer que vocês apoiem esse grupo. Sabe por quê? Esse grupo aqui, a partir do próximo jogo, a partir do próximo jogo, vocês vão ver mudança. Vou ver mudança de resultado. De resultado. E eu peço vocês, de todo o coração, independente de que vocês tenham crítica ou não, tem um cara que trabalha muito, que é o Barbieri.
que é homem pra caramba, tá aqui todo dia, chega aqui... Deixa eu falar. Independente do que vocês vão criticar, vão falar, respeito, como sempre respeitei e tô sempre ali pra falar. Mas dá um voto pra esse cara. E aí vai partir da gente, jogadores aqui, ó. Cada um aqui, tá todo mundo aqui, ó. Funcionário e jogador. Vai partir da gente, dar resultado e vocês vão ver que o trabalho desse cara é fantástico. A partir de domingo. Quer o quê? Um aeroporto completo, uma recepção legal? Porque a torcida do Vasco não deixa a gente vai dar resultado. A gente tem que dar resultado primeiro. É isso aí. O melhor do clássico ali foi ele ali, mano. O Jair. Sim, menos pior. Eu vou falar o menos pior, mano. E o goleiro. Porque o resto, mano, tá tudo cagando no pau. Com todo respeito. A crítica é válida e tem que ter cobrança. Tem que ter, que futebol é um meio de cobrança o tempo todo. E tá ouvindo aqui de um Léo, que é um cara que tem um caráter, um cara que tem uma reputação e um cara que veio aqui pra ser vencedor. Então esse grupo aqui, a partir do próximo jogo, você vai ver uma postura diferente. Vai ver uma postura diferente. E a gente vai contar com o apoio de cada um de vocês. Quer ver um Vasco diferente? Vai contar aqui. Da base. Eles querem falar, pô. 6 meses de clube, Léo. 6 meses de clube só, Léo. Tem uma chance. Que é isso, cara? Figueiredo, Alex, vocês estão aqui há tempão, cara. Pô, vocês sabem o que é Vasco, pô. O cara tá aqui 6 meses, cara. Deixa eu terminar de falar. Eu tenho 27 anos. Nunca passei o que estou passando. E esse grupo aqui não quer passar também o que está passando. E não vai ser rebaixado, Vasco. Que depender de mim, depender desse grupo aqui, não vai ser rebaixado. Porque esse grupo aqui tá trabalhando pra caramba. E eu peço a você, de todo o coração, se você tem consideração pelo Léo, dá um voto de confiança pra esse cara que tá ali. Bom, na quinta-feira, o Clube de Regatas Vasco da Gama apareceu com uma novidade aí, né? Que seria a venda de camarotes para São Januário. Parece até que São Januário já começou a fazer reforma, né? Ou tem alguma previsão, porque eles colocaram assim, ó, temporada 23. Temporada 23, hein? Preste atenção. Camarotes de 12 lugares e camarotes de 24 lugares. Enfim, tá aí o clube associativo já querendo vender aí terreno na Lua, né? Fazer o quê? Bom, continuando, o Edmundo, que provavelmente deva vir como candidato à presidência do clube, há rumores de que isso possa vir a acontecer, ele no seu canal Mundo Ed fez 2 observações, uma sobre o Barbieri e a outra ele falou em relação à expectativa dele com a SAF. Vamos acompanhar novamente o que o Edmundo falou com relação à SAF. Veja aí e tire suas conclusões. Então, e por quê? Porque eles prometeram pagar as dívidas, né, e fazer um investimento gigantesco na formação de um time. Até agora, não me apresentaram nenhum número, não me apresentaram os números, na minha cabeça está muito simples. Eu vendi o Andrés parcelado e comprei jogadores parcelados. Investimento, na minha opinião, até agora baixíssimo, né? Foi zero. Eu estanquei a dívida, eu tenho receita. Tá fazendo fluxo, né? Com essa receita eu pago os salários. Então, galera, os salários estão em dia, que sempre foi um problema grave, mas por que os outros dirigentes não conseguiam pagar? Porque todo mundo sabe de onde vinham as receitas. Vinha lá da Pixbet, a receita. Iam lá, bloqueavam na fonte. Vinha da Globo, iam lá, bloqueavam na fonte. Vinha da Capa, iam lá, bloqueavam na fonte. Quando chegava no dia 5, né, que os clubes pagam dia 5, outros dia 10, enfim, chegava no dia do pagamento, essas receitas estavam bloqueadas. E aí o clube não conseguia pagar. Tinha que buscar acordos e não sei o quê. Com a entrada da SAF, essa dívida ficou parada. Os clubes, né, as SAFs, eles pagam um percentual, acho que 15% da sua receita anual para pagar as dívidas. Então não tem mais as penhoras. Por isso que não existe mais os atrasos de salário. Então não tem milagre, não. Entendeu? Até agora... Só congelou as dívidas. Até agora, Luiz Melo, Paulo Brax, essa galera aí, Josh e companhia, fizeram nenhum milagre, não. É só uma lei
sancionada pelo Bolsonaro, que facilitou a entrada dessas SAFs. Ainda na quinta-feira, o Vasco da Gama resolveu lançar a sua linha fitness. Olha aqui do lado, que beleza. Um uniforme que para uns seria rosa, para mim isso aí é vermelho, né? Vermelho e preto predominantes no uniforme do Vasco da Gama. Isso remete a gente a lembrar o quê? Aquele jogo do time de futebol de salão, que era amistoso e estava com short preto e camisa vermelha, né? Fora outras atrocidades que a gente vem vendo aí. Enfim, enquanto o Vasco não tiver também gente lá dentro que seja Vasco, vai ficar difícil da gente não perder a nossa identidade. Aliás, estão tentando de tudo fazer com que a gente perca a nossa identidade. Mas a gente está aqui para resistir e para cobrar. E por falar em cobrar, também na quinta-feira ocorreu, parece que um problema, aliás, quarta-feira já, né, já tinha ocorrido esse problema, no site do Sócio Gigante, em que vários sócios estatutários estavam reclamando de que não estavam mais aparecendo seus planos. Muito bem, houve aquela apreensão, tanto na quarta como na quinta, eis que sexta-feira o Clube de Regatas Vasco da Gama, no Twitter, resolveu explicar o que estava acontecendo. E aí lançou esse comunicado aí aos sócios. Foi iniciado no dia de hoje a migração da base para o novo sistema de gerenciamento do sócio estatutário. Com isso, o seu acesso ao sistema de sócio gigante se encontra fora do ar. Aproveitamos para informar que, em breve, será disponibilizado o acesso à nova plataforma do associado, com informações do clube, benefícios, compra de ingressos, consulta de histórico, pagamentos de mensalidades e outras diversas funcionalidades. Muito que bem. Então, está aí um esclarecimento do Vasco da Gama com relação a essa situação aí do sócio estatutário ou sócio proprietário, enfim, está sendo migrado para outra plataforma. A gente vê isso com uma certa apreensão, já que é ano de eleição, né? E a gente sabe como é que, de repente, as coisas podem funcionar, né, nessas mudanças de dados de um lado para o outro. Muito bem. Falando agora um pouquinho do jogo de amanhã, o retrospecto de Vasco e Internacional é bem equilibrado. Foram 72 jogos, com 26 vitórias do Vasco, 16 empates e 30 vitórias do Internacional. O Vasco fez 100 gols e o Internacional fez 104. O aproveitamento do Vasco é de 44%, já o aproveitamento do Internacional é de 49%. O primeiro jogo entre eles foi no dia 25 de março de 45, com a vitória do Vasco por 2-0 em amistoso. O último jogo foi em 14 de fevereiro de 2021, aquele fatídico jogo, né, do Campeonato Brasileiro, Vasco 0, Internacional 2, pelo Campeonato Brasileiro de 2020. As maiores vitórias foram as seguintes: dia 25 de janeiro de 81, Vasco 4-0 no Internacional pelo Brasileirão de 81. Já em 2008, também, Vasco 4-0 pelo Campeonato Brasileiro. E a maior vitória do Internacional foi no dia 2 de setembro de 2015, quando venceu o Vasco por 6-0. Meia dúzia a 0 foi o resultado daquela partida ali. Portanto, acho bom a gente ficar de olho, né? Vai com a barbinha de molho, já que a coisa pode, né, dar uma degringolada amanhã. A gente espera que não, a gente espera que o Vasco consiga fazer um bom resultado. E quem sabe, né? Eu estou dando uma olhada aqui rápida. Estão dizendo aí que o Vasco está sondando aí a situação do Pedro Raul, que parece que tem clube do Oriente Médio querendo contratá-lo. Olha, se isso estiver realmente acontecendo, nem pensa, manda logo, né? Já viu que não vai dar liga, Pedro Raul é muito fraco e não vai dar para a gente contar com os gols dele, infelizmente. É um jogador que veio e não deu certo, pelo menos até agora. Bom,
E ainda falando do jogo, a provável escalação do Vasco contra o Internacional no jogo de amanhã deve ser o seguinte: Léo Jardim, Puma, Capasso, Léo e Lucas Piton, Matheus Carvalho, Jair, Marlon Gomes, Alex Teixeira ou Eric Marcos, Gabriel Peck e Pedro Raul. Coincidentemente, foi até a escalação que eu coloquei ontem na live do bate-papo de sexta-feira, quando a gente estava fazendo uma projeção do time, quando a gente viu o nome dos relacionados, né? Então, a gente não está vendo aqui nenhuma novidade em relação a isso, na verdade, né? E a gente deseja aí boa sorte ao time do Vasco da Gama, que amanhã tem uma partida aí difícil, importante contra o Internacional. Bem, minha gente, esse aí era o resumo que eu queria colocar da semana para você. Lembrando que amanhã, a partir das 15 horas, a gente está de volta com um pré-jogo, com a live do pré-jogo, e às 18 horas a gente volta com o pós-jogo, e aí debatendo a partida Internacional e Vasco. Tá bom? Um bom sábado para você. Se você não deixou ainda seu like, deixe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Um abraço para você e um bom sábado. Até amanhã.